Olá, Oi, Rê. tudo bom? Tudo bom? Tudo bem? Como é que você tá? Tô bem, tô Tô bem. bem, tô bem. Eu tô Eu deixando, tô a deixando, gente tá fazendo tá eco de fazendo novo. no eco de novo. Eu vou desligar meu microfone, pode falar. Tá, será que agora parou, né? Ah, tá. Não, eu queria fazer esse teste, que eu tô deixando meu celular carregando, e aí queria ver o teste de som. Eu vou ficar desligando meu Olá! Tem microfone. gente entrando. Tem gente entrando. O Bernardo é um analista do comportamento lá direto do Canadá. Virou terapeuta ocupacional agora. Olá, Vicky. Vamos deixar o pessoal ir chegando, né, Renata? Hoje a gente vai falar de um tema que a gente gosta muito, né, Renata? Ana, eu tava Eu lembrando, tava lembrando. você foi a primeira pessoa que me falou duas palavras que mudaram minha vida: pairing e BST. Que legal de Que, contribuir com essa formação, Renata. Fico feliz. queria saber de quem tá aí, se vocês lembram quem foram as pessoas que marcaram a formação de vocês e falaram as palavras pela primeira vez. E quem é que já tem experiência com BST? Quem está ouvindo pela primeira vez o termo? Eu sei que o Pedro tem muitas contribuições. Oi, Ká. Nossa, Renata, só gente querida aqui com a gente, né? Obrigada por entrarem, por estarem com a gente. Tem algumas pessoas que eu vejo entrando nessa coisa nova de live pra gente, né, Renata? E eu vejo algumas pessoas que entram sempre, então eu queria agradecer muito pela assiduidade. Eu acho que a gente pode ir começando, né? Esquentando aí, né? É, acho que a primeira pergunta, a gente tem gostado de fazer isso, né? Uma pergunta que é disparadora e ela é muito para esclarecer, né? Para iniciar, né? Para a gente conseguir começar do básico, vai. Então, a pergunta mais que não quer calar, o que é DST? Queria saber Queria saber. de quem está aí no. Responde sim ou não, gente. Pra gente. Eu queria muito saber quem já sabe o que é BST. Já sabe o que é BST, sim ou não? Bom, Bom, eu acho que eu acho que tem BST é tanto uma sigla, né? Quanto uma, enfim, uma das estratégias mais significativas e poderosas
que um analista do comportamento, ou na verdade, não só analista do comportamento, que qualquer pessoa que queira trabalhar com treinamentos, com ensino de habilidades complexas, precisa saber. Tô contente de ver que tem gente que já sabe o que é que respondeu. Então, o BST, ele vem é uma sigla, né, para a palavra Behavioral Skills Training, que seria, né, treino de habilidades comportamentais. Nunca fica legal a tradução, né? Mas, e aí a gente fala BST para ser mais abrasileirado, né? Não, acho que o termo não está traduzido ainda, né, pelo que eu me lembro. Assim, na verdade, tudo que a gente encontra na literatura, que eu encontrei até o ano passado, usa-se BST e se fala BST, né? Diferente um pouco aí do vínculo, que a gente vê vínculo, pairing, rapport, encontra diferentes nomes, né? E o BST, ele, bom, além de significar, né, Behavior Skills Training, que nem eu falei, ele é uma ferramenta que qualquer pessoa que quer ensinar comportamento complexo precisa dominar, né? E aí a primeira vez que eu ouvi falar, não, foi com você lá quando a gente estava falando de orientação parental, né? E, e aí eu acho que a gente podia falar um pouco, né, do para que então usa o BST, que é, enfim, ensinar comportamentos complexos, né? Sim. Eu acho também importante a gente esclarecer que ele não é uma técnica pela técnica, né? Ele é um conjunto de estratégias que já eram utilizadas isoladamente, né, Renata? E que às vezes em conjunto, algumas delas, mas que foram ordenadas ou organizadas nesse conjunto ou pacote, né, que é o BST. E aí, para conseguir adiantar aí, então, um pouco nisso, que é esse conjunto aí de estratégias, eu acho que é importante a gente dizer de onde vem esse termo, né? Eu acho que o primeiro artigo. Quer Uhum, contar um pouco, Renata? sim. Eu lembro que para fazer minha monografia eu tava que nem uma louca, né? Ana, quem que foi que batizou o BST? Onde foi que surgiu a primeira vez? Porque essa estrutura, esse esqueleto, essa união de estratégias, como a Ana falou, vem sendo usada há muito tempo na literatura, né? Mas o primeiro artigo que eu encontrei que batizava, vamos dizer, né, foi Sturm em 2004, que vai chamar essa organização nessa ordem de Behavioral Skills Training. E aí, a partir de então, vão sendo feitas várias referências a esse artigo, né? E é um nome aí batizado, mas assim, para dizer que a estratégia já é usada há muito tempo, né? Mas com esse nome é quando começa a aparecer. E aí, Renata, quais são essas etapas, ou não etapas, né? Mas quais são essas técnicas, então, ou quais são essas estratégias? Eu prefiro estratégia, né? Que o BST agrupa. Uhum. Bom, são 4 palavras que eu nunca mais esqueci na vida, né? Instrução, modelo, ensaio e feedback, né? E aí, o que significam essas 4 coisas? E o que eu achei muito maluco, assim, de pensar que quantas vezes, despretensiosamente, assim, a gente já não ensinou outras pessoas usando os passos do BST, ou a gente pede, né, para as pessoas ensinarem a gente usando muitas vezes esses 4 passos do BST, né? Então, basicamente se resume em você, na instrução, deixar claro o comportamento esperado, né? E aí essa instrução pode vir de diferentes formas, pode ser escrita, pode ser falada, ela assim, né? A ideia é que ela
tem aí uma apresentação e também um suporte visual, né? De tipo, um checklist que relembre a pessoa de quais são os comportamentos esperados dela, né? Que pode apoiar na prática, né? Daí o modelo, que é um passo assim muito, muito, muito importante, e tem algumas pessoas que têm feito videomodelação, né? Então já fazem a instrução junto com o vídeo, né? E esse vídeo dá o modelo daquele comportamento que foi descrito, contando, né? É assim que deve ser feito. Depois, então, que o aluno, né, tem a instrução, tem a descrição do comportamento e tem o modelo, é o momento dele executar aquela habilidade que está sendo aprendida, né? E aí, de novo, a gente está falando de comportamentos complexos, porque a gente está falando de situações de segurança para adolescentes, pessoas adultas dentro do espectro, com qualquer outra, enfim, dentro da neurodiversidade. A gente está falando do ensino para pais, né, de condutas para pais. A gente está falando do ensino para terapeutas. Nossa, no consultório, assim, muita conversação. Apresentação de trabalho, né? Quando apresenta um trabalho, num congresso, por exemplo, tem congressos pedindo que a gente use as estratégias do DST para apresentar, né, ali aquele conteúdo. Isso, muito bem lembrado, Ana. O, é um requerimento, né? Assim, para você fazer um workshop, né, num congresso de grande porte, assim como a ABAE, eles exigem que você faça esse workshop ensinando com base no BST, né? Porque é o que hoje, gente, a literatura mais tem dados de que mais tem dados comprovando de que é o que ensina, né? Bom, e aí a gente falou da instrução do modelo, daí é a hora da pessoa praticar. Porque a gente já sabe, né, que para um comportamento ser aprendido, ele tem que acontecer, né? Ele tem que acontecer, ele tem que ser reforçado. Né? Então, pensando aí que a instrução e modelo vão servir como antecedentes, né? A resposta da pessoa, né, vai ser ela lá no modelo. E aí a parte fundamental depois é a parte do feedback, né? Que é o momento em que a gente tanto vai reforçar os comportamentos daquela pessoa que a gente quer que aumentem de frequência, quanto a gente vai dar, e aí eu acho super legal a gente pensar nessa perspectiva de feedback, né, como uma dica para a próxima tentativa, né? Exato. A instrução, vou voltar um pouco, posso, Rê? Claro, Eu acho claro. o Miltenberg ele faz né, esse autor, né, o Miltenberg, ele faz uma analogia às fases, ou fases não, né, mas essas estratégias nessa ordem que a Renata trouxe, ele faz uma analogia com a tríplice contingência. Então ele coloca que a instrução e o modelo, né, eles entram como o antecedente, um análogo do antecedente. Então é onde você apresenta de diferentes formas o alvo, né, o comportamento-alvo. Então, numa instrução que pode ser escrita, né, ou como a Renata falou, já junto com a modelação num vídeo, ela pode, e eles sugerem mesmo, né, ela escrita e bem caracterizada, assim, escrevendo muito bem e numa linguagem acessível para quem vai consumir, né, a habilidade aí, o alvo. Depois, você tem o análogo da contingência da resposta seria o roleplay ou ensaio comportamental. E a consequência seria, o análogo da consequência seria o feedback. Para ficar mais claro para vocês, então, essas diferentes estratégias e como elas estariam funcionando, né? Uhum. E eu acho importante também a gente falar, Renata, que essa estratégia ela não é usada só em casos individuais, né? No ensino de uma pessoa só, né? Você quer contar um
pouco sobre o treino de EBST em grupos? Quero sim, Ana. Eu até vi que teve gente que entrou aqui que já participou comigo do treino de BST em grupos. Não sei se a Vicky ainda está aí, mas é o que eu tenho mais feito ultimamente, né? Porque o BST em grupo tem vantagens e desvantagens, né? Mas, assim, uma das desvantagens pode ser o desconforto de se expor, né? Pensa, é uma situação em que você vai na frente de outras pessoas apresentar um comportamento e vai ter feedback em cima dele, né? Então não é das situações mais fáceis aí, tem muitas emoções envolvidas. Mas então uma das desvantagens pode ser essa, né? De como as pessoas vão se sentir na situação, mas uma coisa que é muito importante a gente lembrar é o quanto que a gente aprende por modelo, né? E aí modelo não só do professor dando o modelo, mas por observação, desculpa. Então a gente observando os colegas fazendo e tendo feedback, a gente também está tendo um tipo de aprendizagem, mesmo que indireto, né? A gente também está observando comportamentos e consequências, né? E aí, tanto, tanto a gente vai encontrar dados muito positivos, né? Mas o que as pessoas relatam também, passando essa barreira da. E aí acho que é todo sempre muito cuidado, né? Em como você vai preparar o professor, né? Facilitador, como que vai preparar esse grupo, como que vai deixar claro quanto que as pessoas estão ali em processo de aprendizagem, que é esperado que tenha que não se acerte tudo de primeira, né? Então, garantir que tenha aí um ambiente seguro, porque no processo de aprendizagem não é tudo que produz reforço, né? Tem comportamentos que vão precisar ser modificados mas o relato de que, né, aprendo com o outro, aprendo assistindo o outro é muito rico também, né? E eu acho que uma das coisas que me encanta muito, né, Ana, que daí depois a gente pode linkar com o treino piramidal, é assim, o quanto que a gente tem condições de capacitar outras pessoas, né? O quanto que a gente consegue impactar as pessoas, assim, formar, o quanto, acho que tem uma limitação se a gente ficar sempre só no um para um, né? Então, os treinamentos de grupo e depois a gente pode discutir do piramidal agora mais para frente também. Acho que tem esse impacto do quanto que a gente consegue tornar mais acessível, né, a análise do comportamento, mais difundida. E aí, Rê, vamos lá. Então, o que que é o treino piramidal? Já que a gente entrou, vamos explicar? É, o nome já dá uma ideia, né? Uma pirâmide, né? Então, topo e tem a base, né? Uhum. E aí, como a Ana colocou, né? Acho que visualizar essa pirâmide é ideal mesmo para pensar que a gente tem um facilitador que começa aqui, e esse facilitador, professor, ele vai ensinar outras pessoas, e, e essas pessoas aprendendo e dominando também as estratégias do BST são possíveis de ensinar outras pessoas que podem ensinar outras pessoas. Então, um facilitador gera, né, aprendizagem direta e indireta, né? Então, aquele que foi aluno vira facilitador também. Então, é uma forma do conhecimento, é isso, ser difundido, correr muito mais rápido, né? E não ficar preso. E aí, o que acho que isso foi muito importante, né, da gente pensar na época, em todas, né? Mas na época da pandemia, quando a gente estava precisando fazer formação, quando a gente pensa em limitação de acesso, né, de profissionais, por exemplo, lembrando do Porta de agora, né? Como que a gente também diminui custos, né, de treinamentos, de ensinos, enfim. E aí acho que de novo, mais uma forma de difundir aí as habilidades.
Rê, a gente começou ali falando um pouco das etapas, né? Eu acho que a gente podia falar um pouco agora de dicas relacionadas a cada uma dessas etapas e engatar também dentro dessas dicas, assim, quanto essas dicas favorecem para a generalização, né, daquele alvo de ensino. Uhum. Vamos começar pela instrução? Então a gente já explicou o que é, né? Então é você apresentar o comportamento-alvo de uma maneira clara, objetiva, descritiva e muito próximo da, da linguagem e a pessoa que receber a instrução. Mas quais outras dicas deixar para o pessoal que está assistindo? Ana, Bom, não, eu tinha lido. é? Uma das dicas que eu ia trazer é assim, a pessoa tem que vir muito próximo do roleplay, né? O jogo dela, né? Está sendo passado. É importante que essas dicas fiquem livres. Então não adianta escrever um livro na sala longe do, né? Está comigo, né? Você tem acesso à instrução. Essa instrução não necessariamente é escrita, né? Também acompanhado de um X, né? Não pode ser, se dizer, né? Pode ser um X, um pouco da instrução que é isso, né? Do princípio, o que mais faz é fique sob controle que está sendo instruído. Se é para falar, eu estou acho que é só nos ouvindo. Bom, então, uma das coisas também que vão a instrução tem que ser muito próxima daquele componente, contexto em que essa reforma vai acontecer no futuro, né? No contexto do contexto natural. Então, tem que contar com esses elementos, né? Numa segunda etapa, a gente tem. Ai, meu Deus, eu vou chamar a Renata de novo, gente, ela caiu. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo ou fui eu que caí, gente? Eu acho que eu tô aqui, né? Para vocês. Vou ver se a Renata volta. Enquanto isso, eu vou continuar falando aqui, tá? Tá ruim o sinal, Kátia? Voltei. Tá. É que eu tava chamando a Renata de volta. Ah, obrigada. Vocês conseguiram ouvir o que eu estava falando um pouco das dicas para a instrução? Tá bom. Obrigada, Karina. Estão me ouvindo agora. Então, dicas importantes, né? Essa instrução ela não precisa vir só na forma de texto corrido, né? Ela pode estar num formato que é aquele que atende melhor ao aprendiz, né? Então, em alguns momentos a gente põe numa lista, textos mais enxutos, contando às vezes com imagens para dar apoio, mas é bem importante que essas instruções elas aconteçam no tempo muito próximo do roleplay, né, do ensaio comportamental, para que logo depois que ele leia, a pessoa, né, leia, ela consiga aplicar. Isso parece na literatura, né, que traz resultados mais positivos. A Renata está querendo. A outra, gente, só um minutinho, a Renata está pedindo para entrar. Voltei. Rê. Voltei. Rê, eu estava dando algumas dicas do tipo, né, a instrução ela tem que estar
muito escrita de uma forma muito acessível. Então, ela não necessariamente precisa ser um texto corrido, ela pode ser uma lista, né? Tipo, passo a passo, com imagens, inclusive, né? Que é muito importante que essa instrução ela seja seguida temporalmente do ensaio, né? E a literatura tem mostrado resultados positivos quanto a isso. Meu Deus, agora aqui faltou luz, você viu, né? Piscou e voltou. E relacionando à generalização, é importante também que a instrução ela seja muito relacionada ao contexto natural em que vai acontecer, em que a gente espera que essa resposta que a gente está ensinando seja emitida, né? Então, que ela conte aí com os elementos que de fato vão acontecer ali na vida real, né? E aí, no próximo passo, né? A modelação, né? Apresentar o modelo. O que seriam dicas importantes para a gente deixar aqui? Quer falar um pouco? Acho que dá pra... Tá indo, né? Acho que assim como você falou, né, Ana, o fazer o próprio roleplay numa condição que seja a mais próxima possível, né, do que é o treinamento, e daí depois acho que a gente pode falar do BST in situ, né, da parte da generalização, mas, assim, garantir que aquela instrução e aquele modelo estão bastante coesos, né, e que ele seja o mais próximo possível aí da situação que vai ser vivida. Falou antes, o modelo ele pode ser tanto um vídeo quanto pode ser feito na hora, né? É isso, Presencial ou online, né? é isso. E sempre muito próximo também do contexto em que essa habilidade vai ser exigida no futuro, né? Usando características, inclusive, se você estiver ensinando, por exemplo, uma habilidade, né? Aplicando um programa de ensino, né? E você está querendo ensinar para aquele terapeuta como aplicar aquele programa de ensino. Então, tentar puxar ali no modelo também características da pessoa que será atendida por esse terapeuta que você está treinando, fazer isso num setting muito parecido também com o contexto natural. Setting quer dizer Materiais, contexto mesmo, um ambiente muito parecido, né? os materiais. Com os materiais, se possível, até no mesmo local, né? Assim, que essa pessoa depois lá na frente vai ter que desempenhar a função, né? Sim, exatamente. Eu acho que isso, oralidade, né, Ana, é muito fundamental. Então, eu tenho feito sempre, ah, assim, segundos antes, né? Eu faço modelo e logo depois, quando eu tenho feito em grupo, né? Eu faço modelo e logo depois peço para as pessoas aplicarem, porque sendo que, a princípio, né, tanto a instrução quanto o modelo, eles vão estar servindo como dicas, né? Porque no contexto natural a gente não vai estar lá, a gente pode até deixar né, uma pista visual, enfim, um checklist, algum lembrete, alguma coisa de antecedente, mas o modelo não vai estar lá na situação natural, né? Então, se a gente está entendendo eles como dica, eles têm que ser muito, muito próximos, né? Temporalmente muito próximos da resposta que o aluno vai emitir para garantir que ele vai estar sob controle das variáveis relevantes, né? E aí no roleplay ou ensaio comportamental, né? O que dicas que a gente pode deixar, né? Vou deixar uma já. É legal a gente ter a pessoa desempenhando o papel que ela vai ter que desempenhar no mundo, né? Ali fora do treino, mas também ela pode desempenhar o papel da pessoa atendida por ela depois do treino. Então ela pode desempenhar o próprio papel como terapeuta, mas também o da criança, né, adolescente, adulto que ela vai atender. E aí o que eu acho assim que é fundamental também é a gente deixar essa pessoa bastante motivada, né? E bem preparada
essa situação. Então, por exemplo, de um tema de interesse dela, né? Então, se a gente quer fazer, se a gente vai fazer um BST para na conversação ou para ensinar a fazer, por exemplo, um pedido num restaurante, acho que é ideal a gente fazer com que esteja relacionado aos reforçadores daquela pessoa também, né? Então, pensando aí na motivação para ela responder, um tanto de preparo, como a gente comentou, né? Porque é uma exposição muito grande para aquela pessoa. O que mais, Ana? Fazer também num contexto aí, assim como a gente fez com a instrução, a coisa do modelo, mas também o roleplay num contexto muito próximo, se não o mesmo, né? Claro que aí tem as questões aí com a criança ou não, mas isso a gente fala depois. Mas num contexto muito próximo daquele que no futuro, depois do treino, a pessoa terá que desempenhar a habilidade que a gente está ensinando, né? E por fim o feedback, né, Acho que Renata? Você só, quer falar mais alguma coisa do roleplay? como a gente estava falando antes, né? Sempre que a gente for pensar em também passos de quando a gente pensa em algum ensino, prevendo aí uma generalização, a gente sempre vai falar de mais próximo do contexto natural possível, né? Então isso é muito importante de relembrar. Isso vai valer tanto para o modelo quanto para o. E aí acho que a gente pode falar do feedback, então, que é acho que pelo que eu tenho vivenciado, me parece que fornecer os feedbacks às vezes é o mais desafiador, né? Que para aquela pessoa coisa de errado. E aí? E outro que parece simples, mas não é também como é que diz Eu que ela fez simplesmente certo. elogio? Ela vai Eu lá, a simplesmente gente dá uma elogio. lista, ó, quero que você aprenda a, vou aqui, quero que você ensine seu filho a escovar o dente, esse é o protocolo, vou te contar aqui como é que é, agora você executa, e ela emitir um monte de respostas, a gente fala, muito bem, você foi ótima. Repito, faço tudo de novo, né? Então, acho que, né, a gente não vai falar para a pessoa o que é que ela fez de errado. A gente tem uma forma muito importante de dar feedback que eu tenho, agradeço aí ao vivo, meu colega Pedro Obemer, é, Pedro Gersoni, foi meu professor aí em OBM, tem discutido muito de perto comigo essa parte do feedback, né? Num reforçamento diferencial, né? Então a gente vai de forma descritiva contar para a pessoa o que foi aquilo que era esperado, que ela conseguiu completar, né? Então, com a nossa intenção, né, vai ser reforçando aquele comportamento, né? A gente espera. Então, gostei, por exemplo, nessa situação do escova-dente, né? Gostei muito que você apontou pro visual enquanto você dava instrução para o seu filho, por exemplo. E aí, algo que a pessoa deixou de fazer, a gente vai usar como uma dica, ou seja, dentro da próxima instrução para a próxima tentativa, porque é isso. Lembrando que os ensaios, apesar do BST, a literatura conta pra gente que é rápida a aprendizagem, né? Não se precisa de muitos ensaios, de um, né? Porque a pessoa vai emitir aquele comportamento a primeira vez, tem que ser reforçado, e enfim, a gente também tem que lembrar da repetição, né? E aí, então, a pessoa ou deixou de fazer ou não fez do jeito que era o esperado, a gente retoma na próxima instrução, né?
como uma dica mesmo, né? Acho que isso é super importante. E aí, Isso é Renata, super importante. e aí você trouxe um ponto que é, quantas vezes a gente repete role play e feedback? Até quando a gente vai ter um número? Oi? Tô aqui? Qual é o Oi? critério? Qual é o Tô aqui? critério? Voltou. Qual é o critério para a gente parar, né? Ou se tem algum número de tentativas? Como funciona isso, né? Da gente fazer roleplay e feedback, roleplay e Olha, feedback. Até quando? alguns artigos que eu me lembro vão colocar sessões de meia hora, né? Mas, mas Mas é até a pessoa emitir ou apresentar o nosso alvo ali, né? Então, aquilo que é a habilidade esperada. Então, quando ela desempenha, né, tem aquela performance, aí a gente garante aí que, de fato, então, está aprendido e a gente tirou, né, todas as dúvidas e estamos prontos para as duas fases também que os autores falam, né? Aí eu vou chamar de fase, né? Mas os dois pontos finais aí, né? Dois pontos finais que eu vou. Os dois passos finais aí, então, do BST, que é a prova de fogo, né? Colocar ao vivo, no in situ, né? Ou on the job. E aí, o que que é isso, Renata? Tanto a avaliação in situ quanto ótimo, o Ana. treino in situ. Lembrando, né? Então a gente vai entender, como a Ana colocou, que aquele comportamento foi aprendido quando ele for emitido, né? E a gente encerra o treino. Então, mas que nem eu estava comentando, às vezes algumas sessões de meia hora, e aí vai precisar. Tem pessoas que vão precisar de mais ou menos sessões, mas tem casos que com duas sessões já se adquire o comportamento. E também tem um follow-up, que é importante, né? Também, que daí acho que pode ser ou não in situ. E aí, o que significa, né? A gente teve toda aquela situação mais próxima do natural, mas que ainda não é a vida real, de treinar aquele comportamento. E aí, o professor vai observar a performance, né, da pessoa no momento em que aquele comportamento precisa ser apresentado, né? Então, situação real, né? Em que aquela pessoa que antes era aluno agora é terapeuta, né? E vai observar. Observando, ele vai poder ver se aquela pessoa tá apta, né? Assim, bom, aquele comportamento foi aprendido, tá mantido e generalizado, né? Ele vai fazer esse teste de generalização. Aprendido, mantido e está generalizado para o contexto natural. E caso não esteja, né, daí aí volta-se para o treinamento, né? Pode ser, inclusive, o treinamento, como a Ana fala, in situ, que é você fazer o treinamento do profissional com a no final ali presente também, né? E aí, a literatura traz alguns cuidados, né, Renata, né, para o treinamento em si. Ele não pode ser muito longo, porque ele não pode comprometer o atendimento vamos pensar, né, a gente ensinou um professor a aplicar um programa de ensino e a gente vai fazer o treinamento em si, eu não posso atrapalhar a sessão dessa criança fazendo só o Exatamente. treinamento do professor, certo? O terapeuta. Exatamente. A avaliação que a gente faz, então a gente terminou o treinamento via BST, né, as fases fora do in situ, né? Vai começar o in situ, quando a gente vai avaliar no in situ ou on the job, é muito importante que a pessoa não saiba que ela está sendo avaliada, para a gente de fato pegar, né, e observar o comportamento como ele acontece no ambiente natural, né? Então não vou dizer para ele, olha, hoje eu vou lá te observar atendendo para poder ver se você de fato está fazendo aquilo que a gente treinou, né, antes. É legal a gente poder pegar mesmo o natural da coisa, né? Sem a pessoa, ela sabe que em algum momento a gente vai avaliar, mas não sabe quando, né? Então a gente tem mais chance de ver o que de fato está acontecendo pós-treino, né? E
depois, se por acaso, nessa avaliação que a gente faz, a gente percebe que ainda tem algumas questões, né, que não estão bem estabelecidas, né, ou seja, sei lá, algum passo aí da aplicação do programa que o professor ainda não está fazendo tão bem, né, aí a gente entra com treinamento in situ, on the job, e alguns autores até falam assim, no máximo 10 minutos numa sessão você ocupa, né, porque não pode prejudicar o atendimento que de fato está acontecendo. Acho importante também a gente falar, que a gente deu alguns exemplos, mas eu acho que a gente podia pegar alguns exemplos mais concretos, né, Renata, de onde o BST pode ser aplicado, né? Por exemplo, comportamentos de risco, do tipo evitar que a criança mexa com isqueiros, que põe fogo em algum lugar, né? Tem literatura para isso. Evitar com que crianças falem com pessoas estranhas na rua ou aceitem coisas de pessoas estranhas na rua. Emergência, né? Ligar para emergência, né? Ligar para emergência. Na pandemia, como você falou, né, a gente tem vários exemplos de treino via BST para lidar com comportamentos interferentes, disruptivos, ou, né, eu não gosto desse nome, né, mas esses comportamentos que a gente quer diminuir de frequência, também para ensinar as AVDs, como você trouxe, na verdade AVDs quem vai ensinar é a CO, né, mas essas habilidades aí que a gente, de vida diária, né, que a gente Repertório de acaba brincar, de assumindo um conversa, pedaço. né? Repertório de brincar, de conversa, né? Para quem não conhece o Portage, como a Renata já falou, né, o Portage é um sistema aí, né, de avaliação mais ensino, né, e que usa também ensino piramidal. Todas as habilidades do currículo do Portage, elas são ensinadas via BST. Tem mais algum exemplo aí? Eu achei legal a gente contar isso. Eu vi algumas palestras na BAE excelentes sobre ensinar, por exemplo, crianças a não pegarem arma de fogo via BST. E aí foi muito legal, porque eles fizeram treino todo, né, em consultório, na clínica, né, e depois foram observar a criança em casa, claro que não expondo arma de fogo de verdade, né, e quando eles fazem esse treino também, por exemplo, isqueiro não acende, tá? A gente não vai pôr a pessoa em risco, hein, pelo amor de Deus. Então, assim, mas com análogos, né? E aí eles vão testar, inclusive, com coisas muito parecidas. Por exemplo, um secador de cabelo que tem o formato da arma de fogo e a mesma cor de uma arma de fogo real, entendeu? Para ver e aí ver se e aí é interessante, porque aí algumas crianças também vão relatar para um adulto que viram uma arma quando viram um secador. E aí eles vão rever o treino, porque a criança deveria saber distinguir um secador de uma arma de fogo, entendeu? Então, para além só da habilidade específica, né, relatar para o adulto que viu uma arma de fogo sem pegar, mas também garantir que isso não seja super generalizado para outras coisas do contexto da vida da criança que não faz sentido ela responder da mesma forma que ela responderia para um item de Por risco. isso, né, que eu, enfim, volto ao que a gente falou lá no começo, né? É muito fundamental a gente conhecer o BST, dominar aí o esqueleto dele, conhecer as diferentes estratégias, entender como que passa aí por esse teste de generalização, as possibilidades, e é um modelo muito importante, muito validado e eficaz de ensino de comportamentos complexos. Quando a gente vai falar aí acho que quanto das sociais, o mais velho vai ficando o nosso cliente, assim, mais besta a gente vai usando. E, enfim, tive experiências muito boas no consultório, assim, inclusive de começar a ter o cliente pedindo, a gente pode treinar antes?
né? Então, como é importante também a pessoa saber, né, saber como é que ela aprende e poder solicitar isso do outro, né? E a gente garantir que quando a gente. Porque uma coisa, né? Acho que é muito importante. Uma coisa é você contar sobre um tema para alguém, né? Você dar uma aula, dar um curso, mas você ensinar efetivamente um comportamento, ele tem que envolver todos esses passos. E aí, eu acho muito legal você contar das pesquisas enfim, dos artigos, pesquisas que você sempre traz, que já tentaram desmembrar aí o BST das diferentes formas e colocar na frente, atrás e mexe, põe e tira, e qual que foi a conclusão disso tudo, né? Acho fundamental. De um modo geral, a gente vê que tem estudos que mexem mesmo na ordem, essa coisa de inverter o feedback, né, a ordem, né, a instrução também. Mas é ponto pacífico, pelo menos pelo que eu li, a gente precisa desses componentes, como um todo. Eles podem estar juntos, por exemplo, instrução e modelação, né, e o modelo, mas você precisa dos componentes, né? Isso é bem importante a gente dizer, né? É, não, eu posso estar errado aqui, mas eu não lembro de nenhum estudo que diga assim, olha, vai ser tudo bem você não fazer o replay, por exemplo, ou não dar o feedback, ou não apresentar a instrução, né? Eles sempre colocam que é esse conjunto. Uma outra coisa que é uma curiosidade, assim, eu quando comecei na área, lá em 2002, ainda não tinha o nome BST, mas a pessoa que me ensinou, me treinou, ela fez os passos do BST, né? E aí lá por 2004, quando saiu o artigo, né, já estava já consolidado o nome, mas era o que tinha sido feito e é muito bom, né? É muito bom aprender via BST. É muito mais tranquilo para quem passa, tranquilo que eu digo, você se sente mais seguro na hora de aplicar ao vivo, depois de ter passado por um treino via BST, né? Eu acho que isso também queria trazer aqui, né? Parece complexo, parece mais exaustivo, mas dá muito mais segurança, né? Você receber instrução, você tira dúvidas durante a fase de instrução, né? Às vezes até a instrução é modificada depois da sua dúvida, né? E aí você tem uma instrução clara que você carrega com você, né? Instrução sempre à mão, ou próximo. Você ter isso como recurso para relembrar, inclusive, quando você, né, tem entre uma sessão e outra. A modelação, então, fantástica, né? Você vê alguém fazendo aquilo antes de você fazer, ajuda você, inclusive, a tirar dúvidas também, né? Tipo, eu não consigo fazer desse jeito, eu me movimento desse outro jeito. Olha, mas na sala que eu tô, a caixa não fica em cima da mesa, fica no chão. E aí você consegue conversar com a pessoa, né, que está te capacitando. E aí você tira essas dúvidas, você se organiza, e aí você vai, então, para a fase do roleplay, que é tensa mesmo, né? Não tem jeito, você está exposto, tem alguém te avaliando ali, te olhando, né? Mas aí você vai com o tempo, você vai diminuindo, né? Você não, vai diminuindo a agressividade da situação, né? Porque você quer ver, você quer saber do seu desempenho. Pelo menos comigo foi assim, né? Ai, será que eu fiz certo? Não fiz? Eu tô achando que eu fiz certo. E às vezes a gente acha que fez certo, mas o outro te pontua uma coisa interessante. Olha, toma cuidado, que isso que você está fazendo talvez seja uma variação, ou é uma variação daquilo, ou pode caminhar para uma variação que não vai ser legal. Então, depois de passar por tudo isso, quando você vai para o ao vivo, né, você fala, puxa, testei, e aí eu sei o que eu estou fazendo, e eu não estou expondo aquela pessoa que eu estou atendendo a uma coisa solta, né? Porque eu já testei, já fiz, já tirei dúvida, né? Já vi outros fazendo, já estou aqui com papel na mão para me dizer, né? Ou tablet, né? Não precisa ser papel, né? O celular aí com a instrução, né? E funciona muito melhor. Eu acho que dá muito mais segurança para a pessoa que passa pelo treino. Com certeza. E para a gente também, enquanto professor e facilitador, fica muito claro o que é que os alunos, né, estão aprendendo ou não, onde que permanece a dificuldade, onde você precisa deixar a instrução mais clara, talvez como você precise mudar no seu modelo, precisa ter mais algum suporte, né,
prática, fica muito claro o desempenho, né, do aluno. E isso também mais segurança para quem tá capacitando, né? Se o objetivo da sua capacitação é que aprenda aquilo que você aprenda aqueles comportamentos, né? Porque, de novo, eu acho que como ela falou, né? É trabalhoso, leva tempo e ele serve para quem quer ensinar comportamentos mesmo, né? Se a gente quiser só contar sobre o que não necessariamente, assim, de forma alguma, a gente está garantindo que aquela pessoa vai conseguir implementar aquilo no repertório dela, né? Obrigada, Kátia. Pois é. Obrigada, Kátia. Pois é. Isso a gente não tem controle, né? Não sei por que as conexões estão complexas. Gente, desculpa, infelizmente, eu não sei o que está acontecendo, Renata, mas estamos desse jeito. E também pelo horário, eu acho que a gente já pode ir abrindo para as pessoas irem perguntando aí, então aproveita que o pedaço ficou cortadinho para vocês, tem uma dúvida, pergunta, para a gente ir encaminhando aí para o fim já da live. Dúvidas, pessoal? Melhorou porque eu falei que tinha dúvida, olha só. Tô brincando, Bá. Eu tô falando que melhorou porque, né, agora que a gente não precisa falar, a gente vai ouvir e ler vocês para falar menos, né? A gente não fala contínuo, a melhora. Kátia, perguntas? Você tem muitas perguntas, geralmente. Esse tema é muito querido por nós. Estamos sempre à disposição. E agradecemos a todos que entraram. Acho que agora está só a Karina, Bárbara e Kátia, é isso? O Pedro. O Pedro também, que fica diminuindo aqui. Bom, Pedro e a Bárbara. Bom, Pedro e a Bárbara muito o VST comigo, hein? Alguma dúvida? Algum comentário sobre como foi a prática? Algum comentário sobre como foi a prática? Então. Exemplo de treino piramidal, né? Então. Muito bom. Agora só falta. Então, pessoal, boa noite. Não, e deixar o convite aí para provocação de que porque... a gente tem que ensinar via VST a fazer, a ensinar o VST, né? E boa noite, muito obrigada pela presença.